conversa que vai aumentar seu sucesso e transformá-lo em hiper na Vinha FM. Hipercast. Tenho certeza que nessa tarde você será abençoado com uma história de sucesso, com um testemunho de um grande homem de Deus. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Josué. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos da mesa. Hoje nós estamos com um convidado aqui diferenciado, hein, Neto? Rapaz, é muita moral receber um homem de Deus como nós estamos recebendo aqui hoje. E é isso aí, nossos ouvintes, criem boas expectativas, porque hoje o negócio vai ser bom pra caramba. Isso aí, Paulo. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde a você, ouvinte, que está aí ouvindo no seu carro, na sua casa. Hoje nós temos um convidado muito especial que praticamente você que está ouvindo deve ter um alimento, né, na sua casa, né? E vendo dessa marca especial, né? Bem-vindo. Boa tarde, Josué. Boa tarde para todos os ouvintes. Uma honra estar aqui mais uma vez. Hoje nós estamos no nosso 20º programa. É uma honra estar aqui com vocês. E antes de anunciar o nosso convidado de hoje, eu queria falar que nós vamos ter sorteio hoje, um sorteio muito especial. Serão 5 cestas de produtos Cristal Alimentos. Vai ter arroz, feijão, macarrão, açúcar e vários outros itens. São 5 ganhadores, 5 cestas recheadas de produtos Cristal Alimentos. Mas você já deu a pista, Ju. Para participar é muito fácil. Basta seguir o nosso perfil no Instagram, @hipercastoficial, e mandar um oi lá no direct. Você vai responder a 2 perguntas e já vai estar participando do nosso sorteio aí hoje de 5 cestas de produtos Cristal Alimentos. E aí, já dando a dica, agora já falando mais abertamente, nós estamos recebendo hoje aqui o Walter Dan Madalena. Ele é pai do Marcelo, da Mônica e da Luciana e fundou a Cristal Alimentos. A história da Cristal tem início em 1956, na cidade de Tesouro, no Mato Grosso. Walter Dan começou a trabalhar aos 13 anos de idade em uma máquina manual de limpar arroz, que beneficiava apenas um saco do grão por dia. Hoje, a Cristal Alimentos está completando 60 anos e é uma das maiores e mais tecnológicas indústrias do país. A capacidade atual é de 720 mil fardos por mês de arroz, empregando milhares de pessoas e fazendo parte da rotina de milhões de brasileiros com produtos de altíssima e reconhecida qualidade. Boa tarde, Walter Dan, uma honra ter você aqui. Boa tarde. Primeiramente, eu queria falar, Neto, que é com muita alegria que eu estou aqui. É com muita alegria, recebi o convite com muito prazer e quero também parabenizar a sua equipe, uma equipe fantástica. Estou me sentindo muito bem aqui com vocês, é uma equipe fantástica, e também quero falar que fico feliz e realizado de saber que nesse momento eu estou conectado com todos os ouvintes da Rádio Vinha. É isso aí, muito bem, Walter Dan. A alegria é nossa em recebê-lo aqui. Sabe que o Walter Dan era um desejo antigo nosso, já falei isso aqui ao ar, né? Ao vivo aqui em outros episódios, que o nosso desejo era trazer o Walter Dan para contar essa história de sucesso da Cristal Alimento, que completou esse ano, né, 60 anos de fundação, né? Mas por trás dessa empresa, né, de sucesso, por trás dessa empresa abençoada, tem um homem de Deus que nós admiramos, respeitamos e que é para nós um referencial, viu, Walter Dan? Você para nós é um referencial. Mas queria explorar ao máximo possível essa nossa conversa e começar, como diz o ditado, começar do começo. 1956, com 12 anos de idade, você começa a mexer com beneficiar arroz. Eu acho que daqui da mesa, Walter, só eu e você sabemos o que é uma máquina de arroz, viu? Essa idade aqui, esse pessoal aqui dessa idade aqui... Neto, não se entrega não, Neto, calma. Neto, eu nasci no garimpo no interior do Mato Grosso, na região de Tesouro, e meu pai era garimpeiro. Depois ele pôs a mercearia, e naquela época eu fui conhecendo uma máquina de beneficiar arroz manual que beneficiava para o consumo nas fazendas. Mas eu fiz daquele negócio, eu fiz daquela máquina um negócio. Lá em Tesouro, hein? Lá em Tesouro. A máquina era manual, a gente gastava um dia para limpar um saco, que você cansa, você trabalha um pouco e para, trabalha um pouco e para. E eu limpava um saco e vendia a mercearia do meu pai. Depois nós mudamos para Goiânia e meu pai continuou com a mercearia aqui em Goiânia. Mas eu sempre pensando na máquina de arroz. E trabalhando na mercearia, eu tinha contatos com as cerealistas, conhecia cerealistas
Eu tinha contato e eu tinha vontade de ter uma máquina de arroz. Com 19 anos de idade, eu deixei de trabalhar na mercearia do meu pai e comprei uma máquina de arroz, a menor que tem, uma maquinazinha bem pequena, negócio bem resumido. Comprei quase toda a prazo de um ano, então, e aí começou essa atividade. É uma máquina muito pequena, tivemos muita dificuldade, porque não tinha capital para trabalhar. Comprei a máquina, mas não tinha o dinheiro para comprar o arroz. Então, foi um negócio muito lento, muito difícil, mas Deus abençoou, que tudo deu certo e chegamos até aqui. Que é isso? Quem está nos ouvindo aí, né? Todo mundo que está nos ouvindo, como diz o Danilo, como o Danilo disse no começo, acho que praticamente todos os lares goianos têm algum produto da Cristal Alimentos. Então, hoje é uma empresa muito admirada, muito respeitada, mas que começou, né, com a máquina, né, a primeira experiência do Walter Dan foi com uma máquina de beneficiar arroz, que beneficiava manualmente um saco de 60 quilos por dia. Né? Então, muito trabalhoso e uma história realmente emocionante. Mas, Walter Dan, eu soube um pouco da sua história, eu conheço um pouco da sua história, eu estou aqui já há 20 anos na videira e a gente está meio junto, né, não cotidianamente, mas meio junto, meio misturado, e eu conheço um pouco da sua história. Conta para nós um pouco da sua história. Eu fiquei sabendo quando você veio do Mato Grosso, quando você veio de Tesouro para Goiânia, você não conhecia vaso sanitário. É verdade essa história? É verdade. Eu nasci no garimpo e saí de lá com 14 anos de idade e vim na carroceria de um caminhão com outras pessoas também na carroceria, e o primeiro pouso foi a 54 quilômetros numa pensão. Lá que eu fiquei conhecendo o vaso sanitário, fiquei conhecendo chuveiro, que eu não conhecia nada disso. Uau. E o pior é que eu cheguei e perguntei... Uma história do água quente lá, que eu fiquei sabendo uma história do água quente. A gente viajou na carroceria do caminhão, sujeito de poeira. Aquela época não tinha asfalto, né, Walter Dan? Não tinha. Aí na pensão, eu fui tomar um banho na pensão e tinha 2 registros. E a água era de serpentina. Tinha que abrir um quente e um frio, mas eu não sabia, eu só abri o quente. Aí só abri o quente, a água saiu quente mais, aí eu tomei o banho molhando a toalha e passando a toalha molhada no corpo. E não molhou o cabelo? O cabelo, eu passei a toalha molhada no cabelo, depois o cabelo ficou todo duro em pé. Igual o gel. Por causa da poeira. E aí eu fui usar o vaso sanitário e eu não sabia usar o vaso. Como é que usava o vaso? Eu nunca vi o vaso. Né? Nunca tinha visto aquele negócio. Eu nunca imaginei sentar num vaso. Então, eu subi no vaso. Subi no vaso, que é agachado no vaso. Olha só. Então, eu não conhecia o vaso. Então, essa história é real mesmo. É real, não, isso aconteceu comigo. Olha só, então o Walter Dan sai de Tesouro no Mato Grosso, né? Eu também sou mato-grossense, eu sei muito bem o que ele está falando. Eu vim para Goiás em 1993 e ainda tinha muita estrada no Mato Grosso sem asfalto. Tem até hoje. Uns 2 meses atrás, nós fomos numa cidade do Mato Grosso visitar uma loja, em Confresa, Mato Grosso, pegamos 130 quilômetros de estrada de chão. Daquele tempo, de Goiânia, do Mato Grosso até Goiânia, só tinha asfalto em Goiânia. E eu, como nasci no garimpo, cheguei aqui em Goiânia, eu estranhei o cheiro do asfalto. Nós aqui não sabemos que o asfalto tem um cheiro forte. Uhum. Pega um índio lá da selva e põe aqui para você ver aqui. Ele tem dificuldade, vai estranhar. Demora a adaptação. Eu demorei a adaptar com o cheiro do asfalto, porque é muito forte o cheiro do asfalto. Então, essa é uma das experiências que eu tenho naquele tempo. Agora, você imagina aí um garoto de 13, 14 anos de idade, vim para uma cidade dessa e fiquei aqui na casa de uma tia e sozinho, praticamente sozinho, sem amizade, sem nada aqui em Goiânia. Então, não foi fácil adaptar. Quando vocês vieram de Tesouro, você já veio com a sua família, seu pai, de mudança? Não, meus pais ficaram lá e eu vim para estudar. Fiquei na casa de uma tia. Fiquei na casa de uma tia 9 meses, depois eu mudei para casa de outra tia, fiquei 1 ano e tanto. Depois de 2 anos é que meu pai mudou para Goiânia. Ah, sim, muito bem. Muito bem. Então, você veio para Goiânia como adolescente ainda, né? Foi. Entrando ali na idade de rapaz ali, para estudar, né? E aí depois seu pai veio e montou a mercearia aqui em Goiânia também. Meu pai veio e comprou a mercearia. Na Vila Operária. Comprou a mercearia e com meu pai eu aprendi todos os princípios da área comercial. Então, meu pai era um homem simples, uma simples mercearia, mas os princípios que meu pai me ensinou foram importantes para a minha vida. Então, meu pai ensinou... Essa veia empreendedora que você tem veio do seu pai? Veio do meu pai. Então, veio do meu pai e são princípios importantes que até hoje, que os princípios não mudam, eles permanecem.
Verdade. Então, colhi tudo aquilo do meu pai e deu certo. Graças a Deus. Que bom, né? Veio, montou. E aí, como é que começou a história do arroz em Goiânia? Você trabalhando com seu pai, você falou que com 19 anos, você falou, não, vou sair. Vou montar uma... Você já tinha experiência com beneficiar arroz lá no Tesouro, né? E agora aqui em Goiânia, como é que foi? Eu comprei com um irmão meu de sócio uma pequena cerealista e devendo comprar de um ano. Depois de um ano que nós pagamos a cerealista, eu vendi a parte para o meu irmão e eu fiquei sem cerealista mais um ano e tanto até ele me pagar. Aí depois eu pus outra cerealista. E eu tinha um outro irmão que morava no Rio de Janeiro, veio para Goiânia. É o Valdir? É o Valdir. O primeiro sócio seu foi o Alton? Foi o Valton. Aí o Valdir veio para Goiânia para trabalhar aqui, estava com dificuldade, foi trabalhar comigo, aí eu tive dificuldade, foi um desconforto para mim ter meu irmão como meu empregado. Uhum. Então foi desconfortável e acabei cedendo para ele. Uma sociedade. Uma sociedade. Uma parte da... 20%. Então, aí eu fiquei sem saber porque esses 20% eu dei para ele, foi doado, porque ele não tinha com que pagar, entendeu? Uhum. Ele não tinha, e nós estamos juntos, trabalhamos juntos 50 anos, e ele morreu, eu estou com a família, então eu tenho 80% da empresa e a família do meu irmão tem 20%. Conheci seu irmão, Valdir. Pois é. Nós tivemos um imóvel que a gente alugou há uns anos atrás, que é da família do Valdir. Pois é. Do filho do Valdir. A gente negociava com o filho do Valdir, é isso mesmo. Com o Rodrigo. Então tem quase 50 e tantos anos que eu sou sócio deles, é uma sociedade tranquila, calma, de harmonia. Que bênção. De harmonia. Que bênção. Muito bom, né? Porque sociedade é um negócio complicado. Eu sei que eu tenho dois, né? Eu tenho dois aqui na minha frente. Rapaz, Danilo, né? Todo dia ele agradece a Deus o sócio que ele tem, fica falando trem desse. Olha, foi ofendido, mas tô no lucro. Mas que bênção. O Walter Dan, né, foi sócio do primeiro irmão, depois sócio do segundo, né? E foi sócio dele por 50 anos, né? Até ele falecer e ficar com a família, né? Walter Dan, mas eu estava lendo sobre a sua história, como que nasceu a marca Cristal Alimentos na ditadura militar, quando foi obrigado, né, estampar o nome do fabricante no produto. Justamente. Então, na época do governo militar, ele impôs que o arroz e outros produtos teriam que ser vendido embalado. Uma caixa, um pacote, qualquer coisa, porque para a fiscalização, para evitar a sonegação fiscal e também para controle de qualidade e defesa do consumidor. Então, você tinha que criar uma marca. Então, foi uma imposição do governo da Revolução. E a gente que era cerealista, acostumado a vender arroz a granel, saco 60 quilos, a gente teve dificuldade, estranhou e tal, mas tomamos uma decisão de empacotar e fazer. Aí, o que aconteceu? Criar uma marca. Qual marca criar? Qual nome criar? Então, aí eu peguei várias sugestões. A primeira sugestão era minha, arroz cristal. Por que cristal? Porque quando o arroz era muito bom, a gente falava, ele é um cristal, porque é limpo, translúcido, bonito. Então, eu fiz uma sugestão, arroz cristal, sugestão minha. Aí peguei mais 41 sugestões. 41 sugestões? Aí eu fui escolher. Qual que eu escolhi? Cristal. Mas quem escolheu foi você? Só você? Foi muito democrática essa votação, viu? Por que cristal? Por causa da qualidade e um nome fácil. Fácil. Um nome pequeno, fácil. Um nome fácil. Fácil. Aí Fácil de falar. Eu pensava assim, se a dona da casa mandar o marido, o filho ou a funcionária comprar o arroz, que arroz que compra? Qualquer um lá pode trazer o cristal mesmo. Todo arroz, de certa forma, é cristal, né? Porque todo açúcar é cristal, né? Agora, a decisão importante é que o governo obrigou a criar a marca. Aí eu criei a marca com um propósito. Nesse pacote vai entrar o melhor arroz que for produzido no estado de Goiás. O melhor arroz. Aqui, quem comprar uma vez vai ficar fiel. Se comprar outro, volta. Só não vai comprar se não puder. Mas se puder, vai ficar fiel. E essa mentalidade vem até hoje. Daquele tempo para hoje, o arroz cristal melhorou muito em seleção e tudo, que os equipamentos são modernos. Então, equipamentos suíços, modernos, tira todo o defeito do arroz. E descobrimos também, com pesquisas e tudo, as melhores regiões produtoras de arroz do Brasil. Porque todo produto agrícola, ele recebe a influência do solo,
do clima, da luminosidade, da umidade, do ar. Então, de tudo ele recebe influência. Então, nós compramos o melhor arroz das melhores regiões do Brasil e temos os melhores equipamentos do mundo. Então, nessa busca constante, nós estamos permanecendo com a aceitação e aprovação de todos os consumidores como o melhor produto e reconhecido nacionalmente, né? É um produto, qualquer cerealista que você chegar do Brasil e falar na marca Cristal, todo mundo conhece. Todo empresário, não vou dizer todo consumidor do Brasil, mas todo empresário do ramo de arroz conhece a marca Cristal. Pela qualidade. Pela qualidade. E nós recebemos visitas de empresários de arroz do Brasil inteiro para conhecer nossa indústria, conhecer o nosso produto. Então, olha aí, que bênção. E vem as empresas que fabricam equipamentos para a marca de arroz, elas vendem tanto no Brasil como vendem para o exterior. Então, vem muitas pessoas do exterior aqui no Brasil visitar as indústrias para conhecer, para comprar aqui. E o showroom é a nossa empresa que vai, eles levam... Mas a Cristal Alimentos já exporta já? Arroz? Pequena quantidade, que o Brasil não é exportador de arroz. O Brasil é mais importador do que exportador. O Brasil é mais importador. Então, os compradores de equipamentos visitam a nossa indústria. Ah, entendi. E visitam a indústria para ver os equipamentos. Entendi. Muito bem. Hoje a Cristal está em quais estados mais? São vários estados do Brasil. Mais aqui de Minas para o norte e sul, porque o arroz vem do Rio Grande do Sul, não dá para retornar. Vem do sul, vem aqui e voltar, o frete fica inviável. Doutor, como é que foi a chegada do arroz agulhinha? Porque assim, o arroz de sucesso no Brasil hoje é o arroz agulhinha, né? Então a Cristal Alimento, ela trabalhava, arroz Cristal trabalhava com arroz. Como é que é o outro arroz, o nome do outro arroz? Arroz de sequeiro. Então Goiás foi o maior produtor de arroz do Brasil e era o melhor arroz do Brasil. Tanto é que toda marca, quando criava uma marca, chamava assim, arroz goiano tal. O arroz Cristal, quando ele foi criado e que foi registrado a primeira marca, arroz goiano Cristal. Por quê? Porque o arroz goiano era o melhor arroz. Aí o que aconteceu? Goiás não investiu nessa atividade. Então ele não investiu e foi perdendo a qualidade. E o Rio Grande do Sul, que tinha um arroz que empapava, e o consumidor não gosta do arroz que empapava, através de pesquisas, porque tem um instituto muito rico, muito organizado, através de pesquisas, tem a Embrapa também. Então, de tudo isso, aí foi desenvolvendo no Rio Grande do Sul o arroz agulhinha, que tomou o espaço do arroz goiano. Então, e com isso nós pesquisamos no Rio Grande do Sul quais eram as melhores regiões produtoras. Porque aqui em Goiás a gente sabia que tinha as melhores regiões que produziam os melhores arroz. Nós comprávamos aqui. Então, se em Goiás tem, no Rio Grande do Sul também deve ter. Aí fomos pesquisar e descobrimos que a melhor região produtora do arroz do Rio Grande do Sul é todo o litoral norte do Rio Grande do Sul. É uma faixa que fica entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos. Então, essa faixa de terra, ela recebe a influência da maresia. E isso beneficia a cultura do arroz. Por isso que o arroz fica mais soltinho, mais gostoso. Olha só, tá vendo? Você que compra e come o arroz Cristal todos os dias, tá recebendo uma aula, né? Nós estamos recebendo uma aula aqui, né? Uma aula a respeito da produção de arroz, do beneficiamento de arroz. Walter, e Goiás, que foi referência no passado, quando você começou com o cerealista, hoje não produz arroz praticamente, né? A produção de arroz em Goiás acabou muito. Por quê? Porque não investiu em tecnologia, na irrigação, em sementes, então não houve investimento. Goiás tem áreas enormes que dá para fazer arroz por irrigação. Não pode mais depender só da chuva natural. Mas, então Goiás perdeu esse poder, mas aos poucos está recuperando e agora estão descobrindo aí os agricultores produzir arroz com pivô. Então um pivô é uma pequena área, mas milhares de pivô vai dar uma área muito grande. Então eles estão pesquisando, então está melhorando, mas eu creio que dificilmente vai pegar a qualidade do arroz do Rio Grande do Sul por causa da maresia. Tem um diferencial, né? Tem um diferencial. Então, sempre vai ter um diferencial do arroz do Rio Grande do Sul com o arroz goiano. E eu imagino. Eu lembro, eu era menino quando eu conheci o arroz agulhinha. Era um sucesso. O arroz agulhinha, ele chegou no mercado e tomou conta. É isso mesmo. Talvez os nossos ouvintes não conheçam, né? Mas eu conheci o arroz, o arroz que não era agulhinha. Eu não sei como é que chamava ele. Arroz longo. Longo, hoje exatamente. É agulhinha também. O arroz Cristal, ele é agulhinha. É porque hoje não fala mais agulhinha.
por causa da classificação do Ministério da Agricultura. Chama arroz longo fino. Mas o grão de arroz que não é agulhinha, ele fica mais arredondado, maiorzão. Vai pro Nordeste, quando você viaja ali pra região da Bahia, aquela região ali, ainda tem muito arroz ainda que não é agulhinha. Que é aquele arroz um grãozão mais grosso, né? Mas hoje em Goiás tem algumas produções de arroz? Tem ainda. Tem. A qualidade é boa. É boa, sim, para um outro tipo de arroz, mas para arroz cristal não. Entendi. É bom para concorrente, né? O cristal ainda não dá. É isso aí. Mas olha, para você que está nos acompanhando aí no seu carro, nessa tarde abençoada de segunda-feira, clima ameno, clima bem gostoso, nós estamos aqui nos estúdios da Vinha FM com Walterdan Madalena, fundador da Cristal Alimentos, essa empresa de sucesso, né, que tem um share de mercado, né, que foi premiada, que é premiada todos os anos pelo Pop List, né, um prêmio do Jornal Popular, e que esse ano ganhou, né, o Top of Top. Fala para nós um pouquinho do Top of Top. Top of Top é a marca das marcas. Então, não é a marca de um segmento. Os outros prêmios é de um segmento, é o segmento de arroz, de feijão, de macarrão. Agora, Top of Top pergunta ao consumidor, quando fala em marca, qual a primeira marca que lhe vem à mente? Então, nós ganhamos aqui em Goiânia, pela primeira vez, em primeiro lugar, arroz cristal. Então, disputamos com diversas outras marcas famosas no mundo inteiro. Elas são famosas e reconhecidas no mundo inteiro, mas em Goiânia, a marca mais forte é Cristal. Goiânia ou Goiás? Goiânia. Em Goiânia, quem manda é arroz cristal. Paulinho, ficou na frente de Nike, ficou na frente de Coca-Cola. Mas no interior não é diferente. A pesquisa é feita em Goiânia, mas o interior também, muitas cidades do interior têm a sua pesquisa local. E nós ganhamos prêmio em todas elas. Walterdan, esse prêmio do Top of Top, você já ganhou ele algumas vezes, mas não como primeiro. Não, esse ano, 2024, foi em primeiro lugar. Primeiro lugar. Veio com o prêmio de 60 anos. 60 anos. Foi coroar os 60 anos de fundação da empresa, o prêmio Top of Top, que é o prêmio da marca das marcas. Marca das marcas. A marca mais lembrada em Goiânia. Quando se fala numa marca, arroz cristal. E é interessante, Neto, que assim, o arroz todo mundo conhece, né, Walterdan? Mas é interessante que à medida que a Cristal Alimentos vai lançando novos produtos e tudo, toma um mercado muito rápido, né? Eu tô olhando aqui o bannerzinho ali do macarrão e tô lembrando. Quando começou o macarrão, né, foi assim, para mim foi automático. Eu já chegava no mercado, né, e já passava a mão no macarrão Cristal. E assim aconteceu com todos do os nome, produtos. né, Paulinho? Você sabia que era um produto de qualidade. Porque quem mandava em macarrão em Goiás era MG. MG era o melhor, né? Moinhos Goiás. Já foi o melhor por muitos anos, já foi, mas declinou. Então, o arroz cristal é a principal marca hoje, a principal marca goiana. Você pode testemunhar isso indo nos supermercados e vendo os espaços disposição de gôndola, de gôndola, de cabeça de gôndola, o espaço que nós estamos ocupando no supermercado com massa e que é uma coisa recente. A marca Cristal, onde ela chega, o produto que chega é respeitado. Feijão, né? Açúcar, feijão, né? Todo. E nós já adquirimos equipamentos para produzir achocolatado e mistura para bolo. Então vão entrar mais 2 novos produtos. Achocolatado e mistura de bolo. Esse produto nós vamos ter nas nossas lojas, viu? Pois é. Mistura de bolo e achocolatado. Arroz eu não colocamos ainda porque não é fácil na nossa loja. Mas olha aí, já tem algumas lojas. Já tá saindo negócio aqui. Já estamos saindo negócio, né, Paulinho? Achocolatado e mistura de bolo, que esse produto a gente vende nas lojas. Bem, mas nós precisamos ir para um rápido intervalo. Você que está nos ouvindo, fique aí ligado. Nós voltamos rapidinho, vai ser bem rápido esse intervalo. Tem uns sorteios, né, Josué? Isso, tem sorteio hoje. Serão 5 kits de produtos Cristal Alimentos, 5 cestas de produtos com arroz, feijão, macarrão, açúcar e vários outros itens. Serão 5 ganhadores. Para participar é muito fácil, basta seguir o nosso perfil no Instagram, @hipercastoficial, e mandar lá um oi no nosso direct, que você vai estar participando e concorrendo a essas cestas. Gente, fica ligado. Eu quero trazer para vocês aqui uma curiosidade, algo que eu achei assim fenomenal. Fiquei sabendo disso hoje, achei super interessante. Cristal Alimentos, 60 anos de história, 60 anos de fundação. Todos os dias é feito uma panelinha de arroz, né, e é levado para o Walterdan, que é o dono da empresa, que é o fundador da empresa, para experimentar a qualidade do arroz Cristal. Nós temos essa prática, então cozinhamos todo dia, várias vezes, vários momentos. Lotes diferentes. Lotes diferentes, mas não é só o arroz e o feijão. Então, se o feijão
ele for de cozimento mais difícil, mais demorado, a gente não coloca no cristal. Então, há todo um cuidado, um trabalho. Que é isso? E a pessoa que cozinha e que leva e que faz parte é uma pessoa muito bem treinada e nós fazemos isso habitualmente, pessoalmente. Que é isso? Que beleza, hein? Uau. Muito bem, fique ligado. Um minutinho a gente tá de volta com mais histórias desse homem abençoado, Walter Dan Madalena, e da história dessa empresa de sucesso que todos nós amamos, admiramos e somos clientes fiéis, que é a Cristal Alimentos. Um minutinho a gente tá de volta.
Já estamos de volta aqui na Vinha FM 91.9 e também pelo YouTube, né? Estamos ao vivo aqui, entrevistando nessa tarde abençoada, né, o Walter Madalena, fundador da Cristal Alimentos. E tem sorteio hoje, sorteio de produtos da Cristal Alimentos, não é isso, Josué? Isso mesmo, tem sorteio. Para você participar é muito fácil, basta mandar um oi pra gente no direct do Instagram, lá no @hipercastoficial, para participar do sorteio de 5 cestas de produtos Cristal Alimentos. Vai ter arroz, feijão, macarrão, açúcar e vários outros itens. Para participar é muito fácil, é só mandar lá no nosso Instagram, @hipercastoficial. E aproveitando, eu queria registrar aqui algumas participações. A Alessandra, lá da RR Negócios, que é a nossa agência de marketing, que por sinal também é a agência que cuida das redes sociais da Cristal, tá mandando um oi aqui, diz que tá nos ouvindo lá. O pastor Wendel, lá de Caldas Novas, mandou um oi aqui no nosso chat também, falando que Caldas Novas tá ouvindo o nosso programa, ele mandou Caldas Novas na área. E por fim, eu queria já passar uma pergunta que é da Heloína Santos. Ela perguntou, você disse que sempre andou pelos princípios que o seu pai ensinou. Quais são esses princípios, Walter Dan, que você sempre andou? O primeiro princípio que o pai ensinou foi de honestidade. Meu pai falava que a honestidade é o caminho mais fácil para o homem vencer na vida. Que o caminho da desonestidade é um caminho cheio de surpresas, que tem prego, tem parafuso para você cortar o dedo, tem caco de vidro, tem toco, tem traições, então tem muita coisa na desonestidade. E o trabalho honesto, você vai andar em cima de um veludo. Então tudo isso é confortável e você vai ser bem sucedido. Então esse é o ensino que meu pai me deu e o exemplo que meu pai me deu também. Por isso que a marca Cristal é uma marca que permanece durante todos esses longos, porque não tem enganação, é o princípio da honestidade. Nós colocamos o melhor produto que existe e fabricamos com os melhores equipamentos que existe para não enganar o consumidor. Nós procuramos ser fiéis ao consumidor e é o princípio que meu pai me ensinou. Esse foi o primeiro princípio. Um outro princípio importante que meu pai me ensinou na atividade comercial é que a receita tem que ser maior do que a despesa, que você nunca vai gastar mais do que o que ganha. Se você gastar menos do que o que ganha, com o tempo você fica próspero. Verdade. Então, você não pode descuidar disso aí. É um princípio tão simples que todo mundo conhece, mas pouca gente obedece, pouca gente pratica. Uma grande parte da população já gasta antes de ganhar. Antes de ganhar, já gasta. Então, a pessoa, exemplo, a pessoa ganha 10, ela já gasta 11, 12, 13 para poder pagar depois. Então, meu pai me ensinou esse princípio. Eu nunca gastei mais do que ganhei. Até hoje, o que determina o que eu vou gastar não é a necessidade, não é a cultura, não é porque os outros estão fazendo. O que determina o que eu vou gastar é o que eu ganho. Então, isso eu pratiquei a vida inteira. E ao longo dos anos, você acumula alguma coisa. Você tem sucesso nisso aí. E vários outros princípios, né? Igual trabalho, acreditar no trabalho. Então, você acreditar no trabalho e fugir de qualquer coisa fácil, de jogo, de qualquer...
negócio suspeito, que traz dúvida. Então, meu pai acreditava muito no trabalho. Então, a gente sabe que o trabalho é importante, todas essas coisas são importantes. Agora, o outro princípio, que meu pai, que não era evangélico, não conhecia a Deus, minha mãe não conhecia, mas que desde criança, morando no Mato Grosso, numa casa que não tinha cimento, É isso aí, um testemunho forte. Forte. Né? Você falar de princípios e valores é forte. desculpem, a gente morava numa casa que era de chão batido, não tinha banheiro nem nada, mas meu pai ensinou que a gente era rico, da graça de Deus. Amém. Olha só. Então, eu fui criado como um homem rico, rico da graça de Deus. Desde criança que eu sou rico. Amém. Eu sempre fui rico. Amém. Meu pai e minha mãe não aceitavam nenhum dos filhos falar que era pobre. Olha, nós somos ricos da graça de Deus. Nós temos tudo. Amém. Nós temos tudo que Deus, que a gente precisa para viver, a gente tem. Então, o resto passa. Então, eu sou rico da graça de Deus desde criança. Amém. Olha só, Amém. tá vendo? Que Uau, testemunho, que exemplo, né? Que ensinamento fica para nós, né? Que de fato você é aquilo que você acredita, né? Então o Walter Dana acreditou nas palavras do pai e da mãe, mesmo num momento, né, controverso da vida. Não tinha um banheiro, não tinha um piso, né? Um piso de conforto na casa, digamos assim, chão batido, não tinha um banheiro, não tinha um chuveiro, mas se considerava rico, né? E eu sei que o Walter Dana falou de alguns princípios, né? E eu posso testificar, atestar isso aqui também, né? Tenho certeza que o pai dele falou isso para ele. Só para que os ouvintes possam entender, né? Walter Dan fez esse ano 80 anos de idade, 60 anos de profissão. E hoje eu mandei uma mensagem para ele 5 horas da manhã, 5 e pouquinho da manhã. Pensei, a hora que mais tarde ele vai me responder, né? Foi 5 e pouquinho. Acabei de mandar uma mensagem, ele já me respondeu. Walter Dan, 5 e pouco da manhã você já estava de pé. Já estava em pé. Seu pai que te ensinou isso também, tem certeza? Também, eu levantei cedo a vida inteira. Hoje eu não tenho necessidade de levantar cedo. No passado eu levantei, por quê? Porque eu era criança, um período do dia era para estudar, o outro para trabalhar, e para fazer as tarefas e estudar, tinha que fazer à noite ou de madrugada. E eu fazia de madrugada. E minha mãe era analfabeta. Eu fui uma criança criado que não tive uma mãe para me ensinar a estudar. Minha mãe não me ensinou a fazer tarefa e nem a estudar, por quê? Porque ela é analfabeta. Minha mãe viveu 96 anos e não sabia assinar o nome. Então eu aprendi com dificuldade e era de madrugada. Então eu sou madrugador a vida inteira. Eu tenho prazer. Hoje eu não preciso. Mas faz. Mas levanto por prazer e não quero abrir mão dessa bênção. Porque Deus me deu 80 anos de idade e eu tenho condições de levantar cedo para trabalhar. Eu só tenho que agradecer a Deus e usar isso. Eu não posso jogar isso fora. Verdade. Amém. Né? 80 anos com cara de 50, né? Moço, o Walter Dan tá novo, viu? Vocês falam que eu tô novo, vocês falam que eu tô tá novo, mais eu tô novo que eu inveja do sei, Walter né? Dan. Tá. Ele tá mais novo que eu sei. Nós estamos muito parecidos, viu? Mas o Walter Dan é muito novo mesmo. Mas, Walter Dan, eu queria te perguntar, antes da gente entrar em outros assuntos, em outros princípios, né? Queria explorar um pouco do princípio espiritual também do Arroz Cristal, né? Da Cristal Alimentos, que a gente conhece um pouco também. Mas eu queria te falar das mudanças que você viveu na Cristal. Você saiu de uma cerealista pequena, né? Depois você foi para uma cerealista um pouquinho maior com seu outro irmão em Campinas. Depois vocês saem de Campinas e vai lá para Perimetral Norte. De Campinas fomos para Perimetral Norte. Ficamos 12 anos. Onde ali o shopping passeio, o portal. Shopping Portal hoje. Aquela área ali era onde era o Arroz Cristal. Sim. Aí de lá viemos aqui para Aparecida, estamos completando 25 anos aqui em Aparecida. 25 anos ali na BR-153. Como é que foi essas mudanças para você sair de uma cerealista pequena, ir para Perimetral, depois da Perimetral vir para a BR-153? Como é que isso marcou a sua vida? Tudo foi lento e gradual. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha capacidade de crescer. Quando eu tinha 14 funcionários, eu travei o crescimento da minha empresa porque eu achava que eu estava no limite máximo. 14 funcionários. Aí foi crescendo devagar. Quando eu tinha 60 funcionários, eu pensei, agora não posso crescer mais, porque eu já tenho 60 funcionários, eu não dou conta de administrar. Mas foi crescendo lentamente, vai crescendo devagar. Quando eu tinha 160 funcionários, eu arrumei um funcionário que veio de uma multinacional, um rapaz inteligente, irmão nosso, inteligente e muito capacitado, instruído em diversos cursos. Aí ele falou para mim assim, você está no limite máximo da sua capacidade de administrar. Você tem 160 funcionários, você não pode crescer mais. E eu falei, não concordo, também acho.
Você está certinho, nós dois temos o mesmo pensamento. Hoje nós temos 1.000 e tantos funcionários, graças a Deus, de carteira assinada e 100 e tantos de PJ. Então, tudo é um crescimento lento e gradual. Não houve pressa para crescer. Tudo esperou crescer um pouco e consolidar. Cresce mais um pouco e consolida aquele crescimento. Então, foi lentamente e deu tudo certo, porque tudo que você faz com planejamento, um cuidado, tendo a bênção de Deus, e se não se discute a bênção de Deus, o favor de Deus é acima de todas as coisas. Exatamente. Então, isso aí, o favor de Deus é indiscutível. Doutor, quando você chegou em Goiânia, você não era cristão? Não. Você converteu aqui em Goiânia? Converti em Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu fui morar a primeira casa que eu morei, foi na casa de uma tia, que eles eram cristãos. Depois eu mudei de lá, morei na casa de uma outra tia que não era. Aí eu me converti em 1970. Então, converti em 1970 e foi uma mudança radical na minha vida. Eu entrei numa igreja para assistir um culto na noite de 1969 para 1970. Na virada do ano? Na virada do ano. Uma senhorinha pregando lá, uma mensagem simples, comum, tudo, mas eu entrei uma pessoa e saí outra. Aleluia. Eu entrei um homem e saiu outro homem. Houve um impacto. Eu encontrei espiritualmente com Jesus. É um encontro espiritual. Você já era casado? Já era solteiro ainda? Era um rapaz ainda solteiro? É, solteiro. Walter, eu ouvi uma vez você contando também que houve um momento da empresa que você começou a ganhar dinheiro e não retornava esse dinheiro para a empresa. Você começou a investir fora, comprar um lote, Aí quando você fez faculdade, você é formado em Direito, não é isso? Estou certo? Certo. E aí quando você fez faculdade, sua mente se abriu e você começou a investir na empresa. Conta um pouquinho disso para nós. Até eu entrar na faculdade, o meu crescimento foi muito lento. Muito lento, por quê? Porque eu tinha receio de não dar conta. Eu achava que eu era limitado e incapaz. Eu achava que eu era o improvável. Aonde eu estava, já fui muito. Aí eu entrei para a faculdade de Direito e estudando na faculdade abriu a mente, abriu a ousadia, a coragem, a visão. Nessa época, quando você estava na faculdade, a sua serialista era Campinas? A serialista já era na Perimetral Norte. Já era na Perimetral Norte. Então, foi na transição da Perimetral Norte. Quando eu fui para a Perimetral Norte, estava terminando o curso. Coisa da faculdade. E aí você começou a voltar o investimento do lucro do negócio para dentro do próprio negócio. Sim. Então, quando cresceu o conhecimento, a ousadia, o conhecimento, a coragem e a visão, aí eu passei a investir no próprio negócio. E aí houve esse crescimento que não foi rápido, que é demorado também, mas que foi um crescimento mais acelerado um pouco do que antes. Então, a instrução foi fundamental também no meu crescimento profissional. É porque você trouxe o foco, né? O foco do investimento seu que estava fora, comprar um lote, comprar uma casa, comprar alguma coisa. Você trouxe esse foco para dentro da empresa. E tudo aquilo que você dá foco, a tendência é expandir. Então, mesmo que foi lento e gradual, mas esse foco seu em reinvestir o lucro trouxe crescimento para o negócio. Justamente. Não é isso? Mas, Walter Dan, nós estamos falando aqui, e eu sei que o Walter Dan, ele é um homem de princípios, de valores, e como ele mesmo já falou aqui, né? Ele converteu de 1969 numa virada de ano, nós estamos chegando numa virada de ano de 2024 para 2025, quem sabe você possa tomar uma decisão, né, de entregar sua vida para Jesus, entregar seus negócios para Jesus, né, e ter uma mudança, uma transformação na sua vida, assim como teve na vida do Walter Dan de 69 para 70. E quando o Walter Dan converteu, ele entregou a vida para Jesus, ele de fato permitiu que o Senhor dirigisse a sua vida. Foi. E nos negócios, como que foi essa influência, né, do Senhor, do cristianismo na sua vida profissional? A Bíblia passou a ser para mim o filtro de todas as minhas ações, as minhas atitudes e tudo. Então, manual. Então, a Bíblia é um livro de regra e fé e que, obedecendo a Bíblia só te ensina o quê? A prosperar. Tudo que a Bíblia ensina para a gente é prosperar em todo sentido. Então, a Bíblia foi importante, a minha vida espiritual. Eu só tenho a agradecer a Deus. E tudo isso é um favor de Deus. Tudo é muito bênção, muito a favor de Deus. E eu conheço um pouco a história da Cristal Alimentos e a história do Walter Dan, né, como cristão. Nós fazemos parte da mesma igreja há 20 anos. Eu vim para a Videira em 2004. Você chegou na Videira que ano? 2000. Chegou na Videira em 2000. E eu sei de muitas histórias, né? E eu sei que Deus tem te levantado como
uma coluna, de fato, na igreja, né? De alguém que, de fato, investe, alguém que, de fato, tem um coração generoso. Você é alguém que a gente olha para você como um empresário e vê um coração generoso. E eu não sei, eu já ouvi de outras pessoas, nunca ouvi isso de você. Eu já te ouvi algumas vezes, mas nunca ouvi isso de você. Se você sentir liberdade de compartilhar com os nossos ouvintes e conosco também, que a gente fica curioso para saber, houve um momento na sua empresa que você fez a sua empresa uma empresa ofertante, uma empresa dizimista? Isso foi uma mudança, uma chave que virou na sua vida? Desde a minha conversão, que eu fui dizimista, eu tive muito interesse em contribuir com o progresso do Evangelho desde o início. Passei a pesquisar e estudar. Com a mudança para a videira, eu passei a concentrar os meus dízimos na videira, dízimos e ofertas, que eu sou... O dízimo é o piso da contribuição cristã. E a minha empresa não contribui com o piso, ela vai além do piso. Então, eu passei a concentrar todo o meu dízimo e as minhas ofertas na Igreja Videira. Então, a mudança chave foi essa. E Deus mostrou que é uma obra de Deus e que a igreja prospere e eu prospero também. Então, é com muita alegria que eu participo desse ministério, que para mim é um ministério. Eu tenho um chamado, que é contribuir. Mas você não faz isso na pessoa física apenas. Não. Você faz isso na pessoa jurídica. É pessoa jurídica. Eu não dou da retirada da pessoa física somente. Eu dou do lucro da empresa. Olha só, Uau. Você que está nos ouvindo, nós estamos falando de uma empresa que... Quando eu conversei com você, uns anos atrás, acho que fiz uma pergunta, né, da posição da Cristal Alimento como empresa de alimentos, acho que era a quinta do país de arroz, de beneficiamento de arroz. Talvez. Então, assim, nós estamos falando de uma empresa, né, que quinta do país e que tem uma retirada, não é nem mensal, né, Walter? É semanal, né? Hoje é menos que a quinta. Deve ser quarta, terceira, segunda. Mas é uma empresa que semanalmente, mensalmente? A minha contribuição é semanal. Semanal. Porque eu faço os balancetes da empresa semanal. Os balancetes, eu não trabalho 2 semanas sem balancete. Toda semana eu faço balancete, que o balancete é o farol da empresa. Aí você sabe que rumo você está indo. Olha só, Uau. Tá vendo? Você que está nos ouvindo aí, que tem uma empresa... Sabe que eu ouvi isso uma vez, né, quando eu montei o PegPag Monte Sinaí em 1997, quando eu completei 1 ano de PegPag em 1998, eu voltei no Daniel, que era meu patrão, que virou, né, depois meu sócio, transformou depois em meu sócio, e ele falou para mim: Neto, faz um balanço, né, um inventário. Hoje a gente chama de inventário, naquela época era balanço, né? Faz um balanço, porque o balanço ele realmente te dá essa realidade, exatamente. E eu lembro que eu fiz esse balanço, mas para mim foi desesperador na época, viu? Eu fiz um balanço e eu estava quebrado. Mas olha, foi o balanço que eu fiz que mostrou a realidade, que eu estava ruim, é que me fez tomar algumas atitudes, né? Aconselhado pelo Daniel. O Daniel me deu alguns conselhos, e eu ouvi os conselhos dele e fui praticando, e a coisa foi mudando. E o cenário foi sendo transformado porque respeitei o balancete. E o seu balancete é semanal. É semanal. O balancete é semanal, a contribuição é semanal. Semanal. E eu quero, né, abrir um parêntese aqui, né? E eu conheço um pouco a história do Walter Dan. Quero agradecer, né, a Cristal Alimentos, o Walter Dan, porque, de fato, a gente convive junto há 20 anos aqui na igreja. Eu sei quão importante. Essa rádio que vocês estão nos ouvindo hoje, né, foi fruto da generosidade desse irmão. Né? Quando nós fomos comprar essa rádio, o pastor Luiz fez a campanha para comprar a rádio. O Walter Dan foi um dos maiores contribuintes para que essa rádio se tornasse realidade. E hoje você está aqui dando uma entrevista para o nosso Hipercast na rádio, né? Que a sua generosidade, a generosidade do seu coração ajudou a comprar. É isso mesmo. Então eu participei na Igreja Videira em todos os grandes momentos, todas as aquisições, os grandes momentos. Deus me deu a bênção de participar. Não fiquei de fora de nenhum dos eventos das aquisições da videira. Eu lembro da história, né? O pastor Luiz já contou isso algumas vezes de púlpito, que, né, quando fomos comprar o prédio da Videira Bueno, que está aqui em frente à rádio, né, na T7 com a T3, quem passa por aqui, quem está de Goiânia, quem conhece, né? Se você está de fora, está nos ouvindo também, pode acessar, né, as redes sociais da Igreja Videira, que você vai ver o tamanho desse prédio que nós temos aqui hoje, né? E eu lembro que o pastor Aloysio conta que foi em Uberlândia comprar esse prédio. O Walter Dan foi junto, levou eles no carro, levou o pastor Luiz e mais algumas pessoas no carro, no seu carro, né? E lá, quando o pastor assinou 50 promissórios, você lembra? 40 promissórios. 40 promissórios. Quando ele terminou de assinar as promissórias, o que você disse para ele?
Eu falei para ele que talvez eu pagaria todos. Amém. Ai, mas é muito bom. Talvez pagaria todos, mas não ficou só no talvez, né, Walter? Acho que terminar, eu quero uma palavra aí. Tá. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui, né? Gostaria de perguntar, o Guilherme está perguntando, o pastor Guilherme está perguntando aqui, né? Gostaria de perguntar como foi o salto de mudar de Arroz Cristal para Cristal Alimentos. Foi uma palavra de Deus? Olha, isso aí era um crescimento que estava represado. Deus estava abençoando meus negócios, tudo, e precisava crescer. E por que estava represado? Porque eu achava que não tinha capacidade, eu segurava o crescimento. Depois, aí houve possibilidade, quando havia a visão, o conhecimento, todas as coisas. E também a carga tributária também influenciou isso. Houve incentivos para produtos da cesta básica. Então, tudo isso incentivou que a gente partisse para outros alimentos. Além de arroz. E aí saiu de Arroz Cristal para Cristal Alimentos, porque entrou a cadeia, na cadeia entrou outros alimentos. Justamente. Muito bem, muito bem. Josué, fala dos prêmios, nós estamos chegando quase no final do nosso programa. Fala dos prêmios novamente. Tem alguma participação que você quer? Daqui 2 minutos, os prêmios, os últimos 2 minutos aí para quem quiser participar, concorrer a 5 cestas de produtos da Cristal Alimentos. E aqui tá tendo muita participação. Tem o Alexandre, alô meu patrão, tô aqui em Goiatuba. A Esther, lindo testemunho, muito inspirador. O Vinícius, que história digna de ser contada, grande bênção a Cristal Alimentos. O Alexandre, ele tá fazendo entrega para arroz, de arroz Cristal, lá em Goiatuba. Ele mandou aqui, Alexandre Duarte. O Luiz Batista mandou parabéns pela grande história de sucesso. A Joana mandou que testemunho de fé, sabedoria e prosperidade. O Júnior, lá da Sou Básica, mandou parabéns pelo conteúdo, sempre entregando muitíssimo conhecimento verdadeiro e que gera mudanças. Muita participação aqui. Olha, gente, não dá para falar todos também, né? Muita gente mandando no meu WhatsApp aqui. Quero mandar um abraço para alguns aqui, né? O Adriano, que está nos ouvindo, né? Adriano, que é nosso parceiro, né? Que aluga para nós alguns imóveis de loja. Um abraço, Adriano. Deusmar Júnior também tá mandando aqui um abraço também, ligado no programa. E muitos outros que estão participando conosco, não dá para falar o nome de todos. Mas olha, Walter Dan, a Cristal Alimentos, eu sei que ela é uma empresa que ela se preocupa com o social. Eu já ouvi testemunho de funcionários que foram abençoados, que tiveram faculdade paga pela Cristal Alimentos, que tiveram casa, né, ajudou a comprar casa. Fala um pouco dessa parte social da Cristal Alimentos para nós. Nós temos um programa que no final do ano nós sorteamos 2 casas e vários outros prêmios, lotes, motos, e televisão. Então nós sorteamos vários prêmios. Nós já sorteamos dezenas de casas. E todo funcionário que completa 10 anos de empresa, ele recebe um prêmio, uma gratificação. Recebe sem sorteio. Completou 10 anos, ganha automático. Ganha automático. Completa 30 anos, ele ganha um veículo, 0 quilômetro. Então... Tem vaga lá, Walter Dan? Não tá tarde para começar não, viu, gente? Mas, Walter Dan, essas pessoas que são abençoadas dessa forma, pela generosidade da empresa, você tem muito problema com rotatividade de funcionário? Tem. Então depende da área, porque tem áreas que nós não temos, mas tem área que são mais difíceis, que a pessoa tem mais liberdade, trabalha fora da empresa, que tem muitos funcionários que trabalham fora da empresa, então não tem uma gerência, não tem um cartão de ponto, então a rotatividade maior está nisso aí. Mas os que trabalham dentro da empresa, os internos, são estáveis. Mais duradouros. É. Muito bem. Walter Dan, assim, nós temos inúmeras pessoas participando, inúmeras pessoas ligadas, né, nos assistindo pelo YouTube, né, e também pelo 91.9 da Vinha FM. Queria te dar um tempo para você deixar uma palavra para os nossos ouvintes, aquilo que você tem no seu coração, para você falar abertamente do seu testemunho, porque a Cristal é uma empresa muito querida e muito admirada. Nós falamos aqui da empresa Cristal, que é uma bênção, que é abençoado, tudo é verdade, reconheço o valor, mas tem uma bênção maior do que essa que Deus me deu. São meus filhos. Eu tenho 3 filhos que trabalham na empresa, são dedicados e trabalham na empresa e que contribuem, estão voltados para a empresa. E eu tenho um filho, que é o Marcelo, que é um sucessor preparado, um sucessor à altura, preparadíssimo para assumir a empresa, com conhecimentos já maior do que o meu. Então o Marcelo é mais bem preparado, na parte administrativa e tantas
outros conhecimentos. Mais tecnológico, né? Que esse menino mais novo, né, tem mais instrução, tem mais instrução do que eu, tem mais custo do que eu, e é de chão de fábrica. Então é um rapaz de chão de fábrica que conhece a fábrica, conhece tudo e participa, então é preparadíssimo. E tem a Luciana e a Mônica, que trabalham também na empresa e que estão... há uma harmonia entre nós. Então é uma empresa familiar. Então a minha família ajuda muito. E esses 3 filhos meus começaram a trabalhar desde criança também. Então, no tempo que não tinha computador, eu levava serviço para casa e fazia em casa à noite, sábado à tarde. Então os meus filhos sentavam numa mesa grande, cada um com uma calculadora, ia trabalhar, era criança, ia trabalhar. Então são filhos envolvidos na empresa desde criança. Então eu queria falar para você que eu trabalho por vocação. Eu tenho vocação para isso. E Deus me abençoou que eu tenho os filhos também. Que estão envolvidos, comprometidos com o negócio. Junto. Então é uma empresa familiar, uma família que cuida dos produtos. Normalmente, quando uma empresa cresce, um produto fica muito conhecido, ele fica impessoal. Então, nós fizemos uma campanha agora de televisão para mostrar a minha família, e eu me apresentar também como fundador e como responsável por todo esse trabalho. Eu fiz questão disso. Então, eu queria deixar bem claro aqui que a bênção maior do que a empresa é a família. Família estruturada. E você tem uma bela família, eu conheço os seus 3 filhos, conheço a Luciana, a Mônica, conheço o Marcelo. Né? De fato, é uma família abençoada. E a propósito, a campanha que vocês fizeram, 60 anos, ficou excelente. Pode dispensar a Gabriela Duarte, viu? Você como garoto propaganda, Walter, ficou excelente, viu? Ficou bem pessoal mesmo. Porque hoje, né, a gente está vivendo um momento que as empresas, né, a persona, às vezes é o dono da empresa. Quem que é o maior garoto propaganda da Tesla? É o Elon Musk, né? Quem que é o garoto propaganda do Facebook? Né? Então, assim, o dono, ele se torna um garoto propaganda. Então, ficou muito bom mesmo. Parabéns. A princípio, deixa, né, chamar o Marcelo, né, falar de sucessão aqui, né, futuro, né, o Marcelo, né? É um dos nossos desejos, né, convidar o Marcelo para vir aqui. Tá certinho, vocês vão gostar. Vocês vão gostar, os ouvintes vão ficar surpresos. Quem sabe a gente convida ele aceita para semana que vem já vir aqui, né? E continuar esse bate-papo, né? É verdade. Da Cristal Alimentos. Pois é. Muito bom. Mas é isso aí. Josué, vamos lá para o nosso sorteio dos nossos ouvintes que estão participando? Isso mesmo, nós já temos aqui os 5 ganhadores que vão ganhar aí uma cesta cada um de produtos da Cristal Alimentos, que vai ter arroz, feijão, macarrão, açúcar e vários outros itens. E aí a gente tem a primeira ganhadora, é a Ludmila Scorcio, o final do celular dela é 0311. A segunda ganhadora é a Giovana, o final do celular dela é 3734. A terceira ganhadora é a Maura, o final do celular dela é 4625. O quarto ganhador é o Alessandro, o final do celular 5744. E o quinto e último ganhador é o Tiago Araújo, final do celular 8128. A gente vai entrar em contato para poder marcar para retirar essas cestas aqui na vinha. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né, com um bate-papo com Walter Dan Madalena, que é fundador da Cristal Alimentos, essa empresa que começou beneficiando um saco de arroz de 60 quilos. E hoje a empresa beneficia 720 mil fardos. Hoje a empresa não vende só arroz, então em números ela vende aproximadamente 1 milhão de fardos de alimentos por mês. 1 milhão de fardos de alimentos por mês. Eu lembro, Walter, na pandemia, Deus nos deu a graça de comprarmos uma empresa ali próximo da sua, né? Nós estamos no Polo Empresarial Goiás ali, e algumas vezes eu passei na porta da Cristal Alimentos na época da pandemia, aquela fila de carretas e caminhões para carregar, e toda vez que eu passava ali, que eu via aquela fila, eu louvava a Deus pela sua vida, pela empresa, pela Cristal Alimentos, porque é uma empresa que a gente admira e a gente é cliente fiel e ama os produtos, gosta dos produtos, são de fato produtos de qualidade, e é uma empresa que está ligada ao reino, né? É uma empresa que está ligada ao lado espiritual, né, da igreja, com a contribuição, com tudo que você já fez, que a gente sabe, e que a gente não sabe também, mas que sabe que, né, de certa forma foi uma bênção e é uma bênção no nosso meio. Parece que tem um culto, né, lá na Rua Cristal toda... Desde o início da empresa, que toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem um culto. Toda segunda-feira, desde o início da empresa. Amém. 7 horas da manhã. Hoje quem são os pregadores? É o Marcelo, o Rodrigo, meu sobrinho, e eu. Nós somos 3 pregadores que revezamos semanalmente, cada semana para cá. E na música nós temos lá o teclado, hoje entrou um violino, tem a bateria, tem aquela caixa. Então, funcionários que participam do louvor? Os funcionários participam do louvor. Então é um culto muito bom. Tem 300 poltronas,
fica todos lotados, os corredores lotados e lá atrás tudo lotado, gente. Mais de 400 pessoas assistem o culto. Os alimentos já saem abençoados. Sai lá abençoado, da empresa, né? sai abençoado. Gente, olha, antes de finalizar, eu queria contar, né, algumas curiosidades a respeito do Walter Dan, né, porque eu não queria deixar passar esse momento, né? Walter Dan me falou algo em 1999, né? Eu tinha um PegPag Monte Sinai num local que eu montei em 97, 99 eu fui mudar ele de ponto e liguei pro Walter Dan para pedir um patrocínio de uma fachada, colocar o nome do Arroz Cristal na fachada. E algo que me intrigava na época é porque eu comprava um pacote de arroz naquela época, Walter Dan, por R$7, mais ou menos R$7, né? Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? E vendia perdendo 15 centavos, 11 centavos. E eu liguei pro Walter Dan, falei, Walter Dan, contei a história para ele, tô mudando de ponto, um PegPag aqui no Parque Ateneu. Mas eu queria te dizer algo, eu não conheço um homem mais abençoado que você. Eu compro o seu arroz por R$7 e vendo por R$6,89. Eu perco 11 centavos em cada pacote que eu vendo. E o Walter Dan me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Né? O Walter Dan me disse, olha, só tem um negócio. Todo mundo que vende o meu arroz é abençoado. Essa é a percepção até hoje, Walter Dan? É a percepção até hoje. Então, o Arroz Cristal é um produto abençoado por Deus, é favor de Deus. E ele é um produto que mais chama o consumidor ao ponto de venda, ao supermercado. São pesquisas realizadas pelos grandes hipermercados e que eu já tive a oportunidade de ver as pesquisas. Eles pesquisam quais são os 5 produtos que mais levam o consumidor à loja. Então, o Arroz Cristal sempre tira em primeiro lugar. Número 1. Número 1, é o produto que mais leva o consumidor. Então, é a bênção de Deus, é o favor de Deus. Se o consumidor chega no supermercado, o Arroz Cristal está barato, a impressão que tem que tudo está barato. O supermercado é barateiro. É muito barato. Ele olha o preço do arroz, na minha época do supermercado era assim, ele olhava o preço do Arroz Cristal, puxava o carrinho e já fazia a compra. Por isso que eu perdi a 11 centavos. Mas, eu fiz a conta direitinho. Depois você tem que me recompensar essa perca que eu tive todinha, viu? Fazer o balanço. Eu não conheço nenhum supermercado que fez isso, que comprou o arroz e vendeu abaixo do custo e que se desse mal, que se quebrasse. De um modo geral, eles fazem isso e eu vejo que a loja... São abençoados. São abençoados. E essa prática até hoje, Walter, os grandes supermercados todos vendem perdendo. Tanto os grandes quanto os pequenos, a maioria do supermercado vende o seu produto perdendo. Usa como chamariz. Que é isso? Isso é favor de Deus demais. Isso é bênção demais, né? Outra coisa que eu ouvi o Walter Dan falar também que marcou a minha vida e queria falar para você, ouvinte, é que o Walter Dan é um homem de fé. O Walter Dan é um homem de Deus, um homem de fé. E uma vez ouvindo ele contar o testemunho na sua casa, acho que eu estava na sua casa, você falou algo que marcou a minha vida. Você falou assim, eu vendo commodity. Eu fiz fortuna, né? Fiz riqueza vendendo commodity. E você falou algo, olha, é porque a matemática de Deus não é a matemática do homem. Para o homem, 1 mais 1 é 2. Mas para Deus, às vezes, é 3, é 4. Não é isso? É verdade. Então, Deus nos abençoou de tal maneira, que está escrito na Bíblia, que você joga um grão de semente, você pode colher 30, 60, 100. Então, essa é a matemática de Deus, não é 1 por 30. Esse 1 pode ser 60, pode ser 100. Então, a matemática de Deus é diferente. 2 mais 2 são 4? São. Mas pode ser 5, pode ser 6. Exatamente. Depende da bênção de Deus. E nós temos essa promessa. Nós temos a promessa e a Bíblia é rica nisso. Então, temos fé, confiamos nisso e cremos nisso e temos experiência. A palavra de Deus não precisa de experiência do homem, ela por si só já é verdade. Mas eu conheço a palavra e conheço a experiência. É isso aí. Olha só. A primeira vez que eu fui na sua casa, né, o pastor Luiz que me convidou, aquele início daquela célula de empresários, a convite do pastor Luiz, eu fui na casa do Walter Dan, isso em 2013, 2014, eu não lembro exatamente. Se foi 2013 ou comecinho de 2014. Mas eu lembro que eu cheguei na sua casa, participei da célula, né? E fiquei admirado da sua casa. Fiquei, meu Deus, mas que casa bonita, né? Que negócio bonito isso aqui, que bênção, né? E eu saí de lá e fiz uma oração, né? Na época eu morava num apartamento, aqui na T3, um pouco acima aqui no Manaim, num prédio chamado, né, Manaim, um apartamento pequeno, um apartamento de 86 metros quadrados. E eu estava desejoso de mudar desse apartamento para uma casa. E eu lembro que eu fiz uma oração. Saí da sua casa e falei, Deus, o senhor é o pai do Walter Dan. Se o senhor é o pai dele, o senhor é meu pai também. O senhor deu para ele uma casa, dá uma casa para mim. Walter Dan, poucos meses depois, eu comprei uma casa no Jardins Atenas, onde eu moro até hoje, sou muito feliz. Está muito distante da sua, daquela sua casa lá, mas eu estou feliz, estou realizado na casa que eu tenho. Mas para mim foi um testemunho, uma prova do amor de Deus. Isso é verdade. Né? Deus te deu e eu pedi e ele me deu também. Nós somos favorecidos. Verdade.
Amém. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa. Queria pedir para o Danilo, Paulo, Josué, dar as considerações finais. E por final, né, o Walter Dan também vai dar uma palavra, deixando as suas considerações finais para todos os nossos ouvintes. Sei, Walter Dan, obrigado pela essa experiência de vida aqui, mostrando aqui no Hipercast, que assim, eu sei que muitos ouvintes que estão nos ouvindo aí foi edificado. Eu fui edificado aqui vendo essa história maravilhosa, abençoada. Parabéns pela essa empresa que você conquistou, que Deus continue te abençoando muito, viu? Um grande abraço para você, ouvinte. É isso aí, uma história impactante, né? Fomos muito impactados aqui, tenho certeza que todos os nossos ouvintes também foram. Uma bênção. Eu tive, acho que umas 2 oportunidades de encontrar pessoalmente com o Walter Dan e é impossível sair sem ser abençoado, né? Obrigado, Walter Dan, pela presença, foi uma bênção, né? E vamos aí pro próximo Hipercast, vai ser com o Marcelo mesmo, né, Neto? Vamos lá, vamos tentar, né? Muito obrigado, Walter Dan, por ter topado vir, né? Muito bom ouvir a sua história. Tem muita participação aqui, a gente queria ler, mas não vai dar tempo. Faltou tempo, fica aí também o convite para voltar um outro programa para continuar essa história, contar aí dos próximos prêmios, que eu tenho certeza que a Cristal vai continuar ganhando. E para você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê aqui no próximo Hipercast na semana que vem, segunda-feira, 5 da tarde. Walter Dan, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o desafio de vir aqui contar não só a história da Cristal Alimentos, mas contar um pouco da sua história também, sua história de vida, saindo de Tesouro, no Mato Grosso, para Goiânia e para o mundo, né? Para o mundo. Eu queria que agradecer, foi muito bom, eu fiquei surpreso com o seu trabalho aqui, sua equipe, todos vocês aqui, e gostei muito da reunião. Estou feliz de ter vindo aqui e saio daqui abençoado também. Coisa boa é falar de Deus. Coisa boa é falar das bênçãos de Deus. Então, é ver o favor de Deus e reconhecer. Então, aqui foi um momento que a gente só falou aquilo que Deus nos deu. Amém. Tudo é bênção de Deus e favor de Deus. Amém. Muito bom ouvir essa história, muito bom ter um pouco mais de conhecimento de tudo que Deus fez na sua vida, na sua empresa. Que Deus continue abençoando, que a Cristal Alimentos continue sendo essa empresa, né, que é referência para muitas outras empresas. Né, que o seu coração continue sendo um coração generoso, como tem sido, que os seus filhos que vão te suceder possam, né, ir aonde você não foi, possam alçar caminhos mais altos, mais elevados, e que o Senhor continue te abençoando e te prosperando. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a você, ouvinte, que esteve conosco nessa tarde de segunda-feira. Nós estaremos de volta segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, se Deus nos permitir, com um novo episódio do Hipercast para abençoar a sua vida com um testemunho impactante, assim como esse do Walter Dan de hoje, né? Muito bom? Amém. Deus abençoe você. Até segunda-feira que vem. Você ouviu na Vinha?